Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Antes de mais nada, quem puder estar se inscrevendo no canal, tá dando like no vídeo aí se você curtiu o conteúdo, já já motiva demais aí a continuidade do projeto. Bom, a gente vai falar aqui da Vale, vamos falar da análise fundamentalista contábil, ou seja, a gente vai falar um pouquinho dos demonstrativos contábeis do resultado da empresa. Bom, começando aqui pelo balanço patrimonial, a gente consegue verificar aqui que em questão de patrimônio da empresa está no todo aqui no levantamento histórico, está numa tendência de alta e o maior volume financeiro é o ativo da empresa, ou seja, que é essa linha azul aqui que representa os bens e direitos da empresa, ou seja, é a parte positiva. E a linha laranja é o passivo da empresa, ou seja, as obrigações que ela tem a pagar, folha salarial, fornecedores, empréstimos e financiamentos. E aqui a gente tem um patrimônio líquido, que é o capital investido pelos sócios e acionistas. A gente consegue verificar aqui que o maior volume financeiro é de ativo, e o volume financeiro entre passivo total e patrimônio líquido está ali se dividindo em 50% praticamente. Aí tem período que a empresa está sendo mais financiada com recursos de terceiros e tem período que a empresa está sendo financiada mais com recursos próprios, como ocorreu aqui entre 2012 e 2013. 2018 que ficou dividido entre os dois, hoje praticamente aí, o maior volume financeiro entre dos recursos que são aplicados na empresa vem de recursos de terceiros, mas aí não está numa diferença tão grande assim. Bom, a gente tem um caixa e o contas a receber da empresa. A linha azul é o caixa da empresa, vinha num volume, vinha mantendo uma média de volume aqui, vinha mantendo essa média, teve uma alta forte aqui no início de 2020, foi porque a empresa fez captação de empréstimos e financiamentos e vendeu uma parte produtiva de níquel para poder se manter do que a empresa estava tentando manter aí uma base para poder passar pelo Covid-19, porque ainda era em 2020, era tudo muito novo, o mercado sofreu muito, foi muito impactado, então a empresa aí para poder fazer uma reestrutura, poder manter os funcionários, fazer a questão do home office também, para poder se manter nesse período turbulento que foi o Covid-19. Então, ela fez um grande volume de captação de empréstimos e financiamentos, vendeu uma parte produtiva de níquel para poder gerar caixa e poder se segurar e esperar o que ia vir da economia e como que ia ser a instabilidade da economia no período do Covid-19. Bom, a gente tem um contas a receber da empresa. O contas a receber não tem muito o que se falar, uma empresa que depende aí praticamente do mercado chinês. Se o mercado chinês estiver bem, o mercado chinês compra mais. Se o mercado chinês estiver mal, possivelmente aqui a Vale vai mal também, por ser o seu principal cliente, né? Então é sempre manter na mesma média. Tem período aqui que tem um aumento de vendas, tem período que tem uma queda. Então tem uma certa oscilação, mas não é uma oscilação tão alta e tão recorrente assim. Sempre vem mantendo essa média aqui da linha laranja. Bom, aqui a gente vai falar um pouquinho dos empréstimos e financiamentos. É uma das principais contas do passivo aí no balanço patrimonial. Gosto de verificar, analisar como que está feito a gestão desses empréstimos e financiamentos, verificar qual o volume que está alocado a longo prazo e qual o volume que está alocado a curto prazo. A gente consegue verificar que, analisando aqui o que a empresa divulga nos demonstrativos financeiros, a gente consegue verificar que a empresa faz uma boa gestão desses empréstimos e financiamentos. O menor volume está alocado a curto prazo. Quando o menor volume está alocado a curto prazo, a empresa não tem aquela correria para poder fazer geração de caixa, para poder honrar esses compromissos com empréstimos e financiamentos. E o maior volume está alocado a longo prazo. Então a empresa tem uma tranquilidade, tem um espaço aí para poder gerar caixa e honrar esses compromissos com tranquilidade. Daqui é mais questão de análise de fluxos de caixa, que o ideal sempre é que o maior volume de qualquer tipo de dívida da empresa esteja alocado a longo prazo. Assim a empresa tem tempo de poder fazer uma melhor gestão e e tomar uma decisão correta em relação ao pagamento desses débitos, desses passivos. Bom, vamos falar um pouquinho do passivo circulante como um todo. Aqui, passivo circulante são as dívidas que a empresa tem a pagar no período de curto prazo. O maior volume de financeiro que a empresa tem de compromisso a pagar nos próximos 12 meses é os fornecedores, que é essa fatia laranja aqui.
E as obrigações fiscais, que são os empréstimos que a empresa. Empréstimos não, que são os impostos que a empresa tem a pagar. Também tem uma boa fatia aqui. E as obrigações sociais trabalhistas, que são a folha salarial, né, os impostos, INSS, FGTS. E tem a questão também aqui dos empréstimos e financiamentos, que é essa fatia aqui amarela. Então aí o que impacta, o que tem um forte impacto aí no passivo circulante da empresa, que ela tem que pagar nos próximos 12 meses, é a questão de fornecedores. Bom, vamos sair um pouquinho do âmbito aí de balanço patrimonial, vamos falar um pouquinho de receitas, falar um pouquinho da questão operacional de lucro, né, receitas e lucros. A gente consegue verificar que a empresa vinha mantendo um volume aqui, vinha numa tendência de alta, de aumento de receitas, teve uma alta forte aqui no final de 2020, aqui a gente consegue verificar aqui em 31/12 de 2020, veio numa tendência de alta e começou um período de correção aqui entre o final de 2021 e o início de 2023, então tá voltando ao patamar que era aqui de 2012 a 2019. Bom, aqui tem o resultado bruto, é a primeira apuração de resultado aqui no DRE, que é o demonstrativo do resultado do exercício. Vinha mantendo uma média aqui, quase beirando, em 2015, quase beirando o prejuízo. Teve uma forte recuperação, uma alta fortíssima em 2020 e está num período de correção aqui entre 2021 e 2023. Bom, a gente tem um resultado operacional aqui, a gente consegue verificar em questão de geração de caixa da empresa. A gente consegue analisar aqui que a empresa teve um prejuízo fortíssimo em 2015. Esse prejuízo aqui foi por questão da... Teve o de Brumadinho, se eu não me engano aqui, que impactou, foi o desastre de Brumadinho, que acabou impactando o resultado da empresa. E teve um outro também, eu não lembro se foi em 2018, que foi o de Brumadinho, né? Tinha um de a Mariana, acho que esse de 2015 era o desastre de Mariana e o de 2018 era o de Brumadinho. O de Mariana aqui acabou impactando mais a empresa em 2015. Em 2018 aqui o de Brumadinho impactou também, teve um impacto aqui mais leve em relação ao que foi o de Mariana. Bom, a gente consegue analisar que teve a alta fortíssima aqui em 2021. 2020, né, começou já uma tendência de alta aqui em questão de resultado, teve um aumento fortíssimo da receita e começou o período perdão, e começou o período de correção aqui entre 2021 e 2023, está numa tendência de queda em questão de resultado da empresa. Bom, a gente tem o lucro e prejuízo do período, está bem parecido aqui com o resultado operacional. Aqui a gente pega todas as receitas menos todas as despesas e verifica se a empresa teve lucro ou prejuízo no final. Vinha mantendo essa média aqui entre 2012 até o final de 2019. Teve aquele aumento forte das receitas e vem numa tendência de baixo, que é o período de correção dessa alta fortíssima aqui. Bom, pessoal, termino a análise aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para quem tiver interesse de olhar os gráficos aqui com mais detalhes. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar um like aí, compartilhar, já contribui e motiva muito aí a continuidade do projeto. Um grande abraço, sucesso a todos, até os próximos vídeos.